Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Muito bom dia! Estamos chegando mais uma vez aqui na TV Alterosa. Para quem já estava assistindo, um grande abraço. Para você que vai nos assistir a partir de agora, agradeço pela companhia. A partir de agora, muita informação com a participação da renomada Márcia Santos, que é psicóloga, fonoaudióloga, especialista em neuropsicologia e neuromodulação, falando sobre os tratamentos. Confira a partir de agora aqui na TV Alterosa. Muito bom dia! De volta, contando sempre com as melhores participações, os grandes profissionais que estão sempre presentes aqui no nosso programa. E hoje estamos tendo a alegria de contar com ela, com a psicóloga Márcia Santos, conhecida como Cissa. Seja muito bem-vinda à TV Alterosa. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Ângelo. Bom dia, telespectadores. É um prazer para mim estar aqui, ter aceitado o convite e a gente conversar um pouco sobre esse universo da linguagem, né? Você disse de mim como psicóloga, sou psicóloga, mas além de psicóloga também sou fonoaudióloga, foi a minha primeira formação profissional na área da saúde, e a partir da fonoaudiologia, atendendo os pacientes e tendo a experiência do retorno com eles, chegou um momento em que eu achava que eu não acessava mais o paciente como eu deveria. E aí, então, parti para estudar a psicologia e hoje sou fonoaudióloga, psicóloga e neuropsicóloga, porque acho que é assim, é um contínuo, né? Uma coisa vai puxando outra, um raciocínio, um pensamento, um desejo vai encadeando em outro. E aí eu me formei dessa forma, capacitada na neuromodulação para atender cada vez melhor o paciente, seja criança, adulto, idoso, que a gente vai falar um pouquinho, né, dessas faixas etárias, mas tentar auxiliar e dar uma assistência num sentido mais amplo, especialmente nessa questão mais de maturação neurológica, funções neurológicas, que é o que nos guia, né, que é o que nos move. Você deve receber muita demanda envolvendo crianças, né? Com dificuldades de fala. Sim. E hoje a gente tem visto cada vez mais chegar no consultório crianças muito pequenas, muito mais com atrasos no desenvolvimento da linguagem e da fala, do que como há anos atrás, quando eu me formei, que chegavam crianças maiores com dificuldades de trocas fonológicas. Hoje o que a gente vê é que as dificuldades começam mais cedo e às vezes tem um fundo de base mais importante para aquela dificuldade estar ocorrendo. E tem uma razão específica para esse atraso? Nessa fala? Assim, acho que essa é a pergunta de milhões, né? Porque muitos estudiosos estudam e a gente pensando em vários transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, a gente fica tentando entender da onde vem, qual é a causa, qual é o cerne, mas ainda não há uma resposta assertiva para isso. O que a gente sabe é que o mundo está mudando, e a mudança assim, que vem acontecendo no mundo mesmo, a quantidade de informações que a gente recebe o tempo todo, o uso das telas, telefone, televisão, computador, até a própria inteligência artificial, o mundo sendo todo muito rápido, né? Assim, a informação chegando muito rapidamente, os alimentos muito processados, todos os estímulos que a gente recebe o dia inteiro, tudo isso está provocando alguma mudança a nível até cortical mesmo, e não tem como um bebê em gestação passar ileso por isso, né? Então, se a mãe que está gestando está ali sofrendo mudanças por causa de todo esse estímulo que chega a ela, o bebê vai acabar recebendo também isso e tendo conexões e tendo desenvolvimento um pouco modificado. E aí a gente vê que
às vezes dá muito certo, mas às vezes acontecem falhas, lacunas, e que aí vem as dificuldades no desenvolvimento para amadurecer, adquirir e desenvolver marcos de desenvolvimento. E aí, com relação ao fonoaudiólogo, o que a gente vai pensar muito é nesses marcos de fala e linguagem. Existe uma idade certa para a criança começar a desenvolver a questão da fala? Desde que o bebê já saiu da barriga, vamos pensar assim, a criança já comunica. Então, o choro é uma forma de expressão, de comunicação, o olhar é uma forma de expressão, de comunicação. A criança está ansiosa, nervosa, chorando, escuta a voz da mãe, do pai e acalma, é uma forma de comunicação. Então, a gente vai pensar nesse desenvolvimento da fala que é mais para frente, mas a criança, antes de 1 ano, ela já tem condição de falar algumas palavras, mamãe, papai, nomear algumas coisas mais familiares, mesmo que de forma mais precária, mas tem condição. Mas aí a gente tem que pensar que isso tem que ser começado a ser estimulado desde bebezinho. E aí, o quanto antes a criança começar a demonstrar reciprocidade nisso, a gente vai ficando mais tranquilo ou não, né? Então, uma criança que está chegando com 1 ano e pouco, e é muito caladinha, interage muito pouco, faz pouco contato visual, manifesta pouco interesse principalmente pelas pessoas à sua volta, a gente já tem que ficar alerta. Não significa que é um problema já que está se instalando ali, mas tem que ficar alerta. Em relação ao autismo, ao autista, para desenvolver essa fala, quais métodos são trabalhados? Então, assim, nos transtornos do neurodesenvolvimento, o que a gente vai pensar, ou em qualquer outra situação, por exemplo, um AVC, né, que um idoso sofra, um traumatismo craniano, que alguém, né, sofra um acidente, aconteça e ali lesionou e teve prejuízo em funções cerebrais, em funções neurológicas. O cérebro de uma criança que tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, ele funciona de uma forma diferente de uma que não tem. Então, por isso que a gente vê as falhas. E aí o que precisa ser feito é estimular. Então, estimular de todas as formas possíveis. E como que se estimula? Fazendo, agindo. Então, no caso do desenvolvimento da fala e da linguagem, estimulando fala e linguagem, falando bastante, mostrando como é que se fala, dando modelos, tanto articulatório quanto do som, e numa troca de interação. Então, tem que estimular, e estimula dando modelo. Então, por exemplo, a criança está vendo a bola ali e começa a apontar. E só murmura ou só aponta. Então, o pai vai falar, bola, você quer a bola? Vamos brincar com a bola, olha essa bola. E aí, falou bola 4 vezes, a criança ouviu, a criança viu bola, mexendo bem a boca. Aí ela vai tendo esses estímulos, essas informações vão entrando visual, auditiva, aí depois pega a bola, brinca com a bola e tem um momento afetivo com a bola. Isso tudo vai criando ali conexões para desenvolvimento da fala e da linguagem. Pensando na criança autista, não vai ser diferente no sentido de ofertar o estímulo. A questão é que ela vai receber e assimilar tudo isso de uma forma diferenciada. E aí vai ter mais ou menos efeito, algumas crianças vão conseguir assimilar e desenvolver um pouco mais rapidamente que outras. Por isso que a gente vê que tem diferentes momentos em que as crianças autistas desenvolvem a fala ou às vezes não desenvolvem, né? Então tem crianças que são autistas, mas que conseguem falar desde pequenas, mas aí às vezes tem uma fala mais assim repetitiva, não tanto funcional, mais diretiva, uma palavra só para comunicar aquilo que quer, uma palavra só para falar uma frase. Então, quer água, só fala assim, água. Mas é até um tipo de comunicação. Mas tem outras crianças, por exemplo, que vão falar com 6, 7, 12 anos. Ou vai ter alguma criança autista que vai virar adulto e que ainda vai ser não verbal.
mas o importante é tentar passar por esse processo de estímulo. Gente, no programa de hoje estamos contando com a participação da Márcia Santos e daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta falando sobre a neuromodulação. Vamos falar sobre cérebro. Não saia daí. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha um melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. Olha quem está de volta, mais uma vez, na Baía do Veredas. O dança como eu danço, vem ralar como eu ralo. Pisa quando eu piso, mas não pisa no meu calo. Eu tô com minha cerveja e só bebo no gargalo. Guilherme Silva. Eu mandei fazer na Europa. Sábado 6 de dezembro na Baía do Veredas, em Nova Serrana, no aniversário da Baía. Ingressos à venda nos pontos credenciados. Agora ficou mais fácil cuidar da saúde em Nova Serrana. As UBSs dos bairros Jefferson Batista, Novo Horizonte, São Geraldo e Planalto estão com horário estendido, das 5 da tarde às 8 da noite. Diversos serviços de saúde e sala de vacinação até às 7h30. Uma conquista para que o trabalhador tenha mais tempo para cuidar da saúde e da saúde de sua família. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site, até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Vistoria cautelar é o raio-x do carro. Não importa se ele está bonito, polido e com cheiro de novo. O que importa é o que está escondido por trás disso. Esse tipo de vistoria revela se o veículo já sofreu batida, passou por leilão, tem dano estrutural grave, adulteração de chassi ou até vestígios de alagamento, coisa que não aparece em foto. Coisas que o vendedor, muitas das vezes, nem sabe, mas que podem te custar caro lá na frente. Aqui na Checkpoint, a análise é técnica, profunda e feita por especialistas. Não tem achismo, não tem chute, é laudo técnico, tem responsabilidade. Quem compra baseado só na aparência, compra problema. Quem faz vistoria cautelar antes, compra com tranquilidade. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Gente, muito bom dia, de volta com o nosso programa aqui pela TV Alterosa, agradecendo você pelo carinho da audiência, você que nos assiste em casa, no trabalho, pessoal nos restaurantes, muita gente almoçando, né, e nos prestigiando. Hoje, estamos tendo a alegria de contar com a participação da Márcia Santos, conhecida como Cissa. Antes do intervalo, falávamos que abordaríamos sobre a neuromodulação. Isso. E sei também que você tem participado de alguns congressos levando esses métodos. Fala pra gente sobre essa sua participação nos referidos congressos, minha amiga Márcia.
Tá, então assim, a neuromodulação chegou na minha história, né, profissional, a partir da neuropsicologia. Que com a neuropsicologia eu fui estudando e entendendo mais o cérebro, mas no sentido de avaliar, no sentido, assim, a neuropsicologia mais no sentido de investigar, porque eu trabalho com avaliação neuropsicológica, que é essa avaliação robusta do desenvolvimento. Mas aí, assim, eu ficava inquieta porque, então, se eu consigo avaliar de uma forma mais robusta, mais consistente, como é que eu vou conseguir também estimular de uma forma melhor, mais efetiva, mais robusta o paciente naquilo que ele precisa? E aí descobri a neuromodulação, as técnicas com as quais eu trabalho, né? Então, a gente vai pensar que existem várias formas de se fazer neuromodulação. Alguma coisa, algum estímulo, mesmo os medicamentos, então os químicos, acabam fazendo uma neuromodulação porque modificam ali o estado de regiões cerebrais, de regiões neuronais. E aí eu descobri, estudando, duas técnicas, que são as técnicas da TDCS e da TMS. A TDCS é uma corrente contínua, então tem um estímulo elétrico contínuo que eu coloco ali, posiciono em áreas cerebrais, e esse estímulo fica passando ali na área do cortical, na área de função neurológica, e aí eu vou programar o aparelhinho de acordo com o meu objetivo, se eu quero estimular ou se eu quero inibir algum comportamento. A TMS também é uma técnica de estimulação, só que é magnética. Então a máquina emite um pulso magnético e aquele pulso atinge ali a área cerebral e ele é capaz de fazer até o neurônio fazer uma sinapse, fazer realmente o serviço que ele faz. Os objetivos principais dessas técnicas é facilitar a comunicação dos neurônios. Então, por exemplo, eu atendo muito crianças autistas associando a técnica da TDCS. E o que acontece? Enquanto a gente está só com a terapia tradicional, convencional, a gente consegue estimular e consegue fazer plasticidade neuronal, que é essa mudança que vai acontecendo ali naquela área que eu estou trabalhando. Eu estou estimulando linguagem, então a área da linguagem vai se desenvolvendo, mesmo que com só o tratamento convencional tradicional. Porque sempre que a gente consegue aprender algo, aconteceu uma mudança de comportamento, aconteceu neuroplasticidade. Mas quando eu coloco esse estímulo, os neurônios vão se comunicando muito mais rapidamente, mais facilmente. E aí o estímulo está ali como se fosse abrindo aquela área do cérebro para receber estímulos. A gente vai estimular com a terapia tradicional e o que a gente vê é que tudo é potencializado. E aí, eu, né, assim, também tentando ser curiosa e seguindo nesse caminho de estudos, comecei a produzir alguns pequenos relatos de casos de pacientes que eu atendo. E aí eu costumo submetê-los a congressos, então já apresentei estudo de caso de pacientes autistas que eu atendi, 2 pacientes, uma criança também com TDAH, já submeti e apresentei um estudo de caso de um alcoolista que teve uma lesão de cerebelo, que também atendi com neuromodulação, e o tratamento de uma pessoa, de um adolescente que desenvolveu zumbido por causa de doença de Meniere e que também tratamos com a neuromodulação e teve uma melhora expressiva. Então já consegui apresentar esses estudos de caso em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, que eu acho que é uma forma de validar, né, todo esse estudo, todo esse esforço que eu faço para oferecer um tratamento de tecnologia, de ponta, um tratamento mais assertivo e eficaz, porque existe sim muita evidência científica, existe muito respaldo científico para o uso dessas técnicas. Requer muita atenção, muito estudo, muita dedicação, né, minha amiga? Ah, sim, minha família que o diga. Uhum. Como fica o comportamento do paciente com TDAH e do autista? Às vezes pode até acontecer junto, né? Ser uma criança, uma pessoa autista com o TDAH.
O TDAH, ele geralmente acontece junto com vários transtornos do neurodesenvolvimento. Pensando assim, se a gente separar, né, o que é característico do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente pode ter os dois problemas, tanto a desatenção quanto a hiperatividade acontecendo juntos. A gente pode ter predominância de desatenção ou a gente pode ter predominância de hiperatividade e impulsividade. Então vai depender do perfil da pessoa, criança, adulto, que tenha o TDAH, mas geralmente o que se vê são crianças desatentas, que precisam de muita fala, de muita orientação, de muita repetição, precisam de um suporte grande, tá ali o tempo todo falando. Tema relevante, com a fala, com a participação da Márcia Santos, conosco na edição do programa de hoje. Tenho certeza que a nossa audiência acompanhou atentamente os pais, né? Já que falamos muito de crianças. Por ser fonoaudióloga, né, há muitos anos, e as pessoas me conhecerem muito nessa área, e a fonoaudiologia está muito ligada com a infância, ainda chega no meu consultório muitas crianças. Mas com as técnicas de neuromodulação, por exemplo, aí eu já tenho atendido outras demandas, como, por exemplo, esse paciente com lesão medular, os idosos com Parkinson, e entre tantas outras demandas que essas técnicas de neuromodulação podem ser efetivas. Sequelas de AVC, por exemplo, né? Então tem aí uma possibilidade hoje um pouco maior. Uma fala muito esclarecedora, muito articulada. Muito obrigado pela participação. E para as pessoas te encontrarem, minha amiga, vamos deixar o endereço, seu Instagram, nos fala aí como encontrar a Márcia Santos. Então, meu consultório fica em Nova Serrana, na Rua Duque de Caxias, número 130, no Espaço Ouvir. E meu Instagram é marcia.fonopsi. Tenho certeza de que a nossa audiência tirou muito proveito dessa sua participação aqui no programa. Grande abraço. Finalizando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos pela companhia, pelo carinho da audiência. Até o próximo encontro. Na sequência, chega ele, Cláudio Miranda, trazendo as notícias de destaque. Valeu! Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.